They were turned against their own people. Those who refused were ruthlessly dealt with by the Nazi collaborators. Один среди нас найдутся шкурники или провокаторы, да мы сами беспощадно расправимся с ними. The Great Patriotic War was drawing to the close. Stalin was at the height of his glory. He knew quite well that nobody would ever judge the vanquisher of Hitler. So, at the end of the war, he carried out some of his most horrible crimes. Stalin exiled about a dozen of nations completely, part and parcel, young and old, women and men, even members of Communist Party. They were all exiled to Central Asia, to Kazakhstan, Chechens, Ingush, Kalmyks, Karachayevs, Crimean Tatars, a dozen of nations completely wiped out. Boa noite, esse é o canal Força Educação e hoje nós vamos tentar explicar um dos fatos mais controversos da história, a eleição do senhor Volodymyr Zelensky para a presidência da Ucrânia a partir do ano de 2020 até o ano de 2025. Seja bem-vindo ao canal Força Educação. Se você puder deixar o joinha, assistir o vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço, e você vai sair com um conhecimento bastante aprofundado no que seja realmente sociologia, história e atualidades. Pois bem, no dia de ontem houve eleições, o segundo turno das eleições para o sistema semipresidencialista da Ucrânia, país muito importante, situado na região da Crimeia, antiga Crimeia, como se falava, nos idos da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quem foi eleito foi um ator que interpretava um papel de presidente do país por acidente, pois não é que ele se tornou realmente presidente, foi eleito com uma massa superior a 70% dos votos válidos. E isso contra o ex-presidente, o senhor Pedro Poroshenko. Volodymyr Zelensky, ele traz uma importante trajetória que é não ter participado de nenhum embate, de nenhuma discussão televisiva. Aliás, de ter praticamente feito toda a sua campanha através das redes sociais e ter se negado em diversas oportunidades a conceder entrevistas coletivas à imprensa institucionalizada. Isso faz com que muitas pessoas lembrem do discurso do ex-apresentador da rede americana de televisão, CNN, o senhor Fareed Zakaria, que lançou o enigmático termo iliberalismo para representar a ascensão de diversos poderes nacionalistas eleitos democraticamente e que romperiam com as tradições humanitárias e também libertárias em defesa dos individualismos dentro de uma coletividade. Segundo Fareed, a sociedade rumava perigosamente não para o seu desenvolvimento, mas para a sua involução, onde ao invés de, depois da supressão dos regimes comunistas, não se veria o crescimento dos regimes democráticos e muito menos liberais, mas um anteverso, uma distopia, um caoticismo dentro do mundo político, onde líderes muito populistas, com um discurso eminentemente nacionalistas, agrediriam os setores de imprensa, reprimiriam as liberdades individuais, principalmente daqueles grupos minoritários, reconhecidamente como mulheres, homossexuais, grupos minoritários de etnia, geralmente muçulmana, ou até mesmo sionistas, antissemitas. Isso me faz lembrar, por exemplo, da ascensão de um outro movimento, o marxismo. Eu quero tratar aqui com vocês de um paralelo entre a ascensão do marxismo e o que hoje se configura ou se procura chamar como iliberalismo.
Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, na região da Renânia, na antiga Prússia, que depois viria a reunir as repúblicas da Alemanha, no ano de 1870. Mas antes disso, quando Marx nasceu, ele era filho de um advogado, que também era consultor jurídico na sua região. Sua família tinha posses e ele vivia bem, tanto é que ele pôde ir estudar nas melhores universidades, a Universidade de Bonn e depois a Universidade de Berlim, né, a capital da Prússia. O que acontece em Berlim? Em Berlim, Marx vai deixar o seu curso inicial, que era o curso de Direito, e vai migrar para o curso de Filosofia, muito influenciado pela presença do reitor da universidade, o senhor Wilhelm Hegel, o importante filósofo que era considerado talvez a maior autoridade filosófica da Europa Ocidental à sua época. Contudo, Marx vai sentir-se pressionado a superar os pensamentos hegelianos, pois para Marx a dialética hegeliana recairia num fato de crítica e não num fato que deveria ser levado a cabo, pois a dialética hegeliana estaria embasada simplesmente no idealismo e não no mundo prático, no mundo real. Então Marx irá suscitar a sua famosa teoria, sua famosa metodologia, qual seja o materialismo histórico. E quando eu falo em materialismo histórico, eu quero deixar bem claro que Marx nunca teorizou sobre o materialismo histórico propriamente dito. Quem vai fazê-lo, já posteriormente à partida de Marx, será o seu maior interlocutor ideológico, Friedrich Engels. Marx, na verdade, não chegou sequer a concluir o seu doutorado em filosofia. Ele começou, mas parou e passou por várias redações de vários jornais pequenos, tanto na região da Renânia, como Rhein-Neue Zeitung, né, que era um periódico renano em que ele buscava difundir suas ideias. E a principal era o materialismo histórico, pois, segundo Marx, todas as sociedades poderiam ser definidas a partir da sua produção. E nessa produção, os meios utilizados para produzir definiriam as formas em que a sociedade se definiria, tanto estruturalmente como economicamente. Essa estruturação social colocaria de lado uma forma de exercício de poder em que sempre recairia em um conflito inegável e um conflito inescapável, inexorável. O conflito entre dominantes e dominados. Os dominantes obrigariam os dominados a trabalharem e a produzir, e os dominados trabalhariam para sobreviver, onde eles, dentro do sistema capitalista de produção, eles deveriam gerar todas as riquezas dos dominados, pois eles seriam expropriados daquilo que eles produziriam. E um exemplo bem simples disso seriam, por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica de automóveis, em que vários trabalhadores não teriam a condição de sequer entender qual era a sua função, pois eles estariam mais preocupados com apenas aspectos do carro. Uns cuidariam somente do motor, outros cuidariam somente dos pneus, outros ainda cuidariam dos estofamentos, outros cuidariam da parte da lataria do automóvel, mas nenhum deles teria o conhecimento do fazer completo do que seja o automóvel. Então, essa expropriação, essa retirada da identidade do homem, colocaria todo o poder nas mãos do dono dos meios de produção, do dono das máquinas, dito de maneira grosseira. Esse dono das máquinas seria nada mais, nada menos do que o representante da burguesia. Esse representante da burguesia enriqueceria cada vez mais em que o homem se tornasse um mero apertador de parafusos. Esse apertador de parafusos, ele não compreenderia a importância e o valor real do seu trabalho. Esse homem poderia ser substituído a qualquer momento por qualquer outro homem, pois ele nada mais era do que também
um produto daquele sistema. Ele não tinha o controle da sua produção e também não determinava o valor da sua atividade. Portanto, todo o poder se concentraria na mão do dono dos meios de produção, o burguês. O pior desse pensamento, ainda segundo Marx, era que o homem era reduzido à condição de coisa, ele era reificado. Essa diminuição do caráter do homem, principalmente da sua capacidade racional, levaria o ser humano à sua menor condição dentro da escala evolutiva, onde o ser humano não seria mais ser humano, mas seria apenas uma máquina, um produto, uma mercadoria, que poderia ser vendida nesse mercado, pois você atribuiria um preço, um valor de troca a cada uma das pessoas a partir da sua produtividade. E quanto mais produtivo fosse o sujeito, isso não levaria a uma maior valorização do seu trabalho. Muito ao contrário, se levaria a um maior ganho ao dono dos meios de produção. Esse sistema se evidenciaria na chamada mais-valia. Quanto mais o empregado produzisse, maiores seriam os ganhos do dono da sua produção, portanto, os burgueses. Então, os operários só conseguiriam sair dessa condição, segundo Marx, a partir de uma grande revolução, de uma grande transformação. Essa grande transformação ocorreria através da Revolução Comunista. E como eu apresentei no vídeo inicial, essa revolução aconteceu. E ela aconteceu na Rússia. É engraçado porque poucas pessoas no Brasil conhecem a produção do Vorwärts, um jornal que Marx produziu e onde ele, primeiramente, publicou suas ideias. Nesse jornal, que fora produzido por Marx como editor-chefe, ele já enunciava suas ideias e dizia que o ápice do capitalismo era quando a classe operária, constituída num proletariado, tomaria a consciência de volta do seu poder produtivo. E na tomada de consciência, ela não se deixaria mais oprimir por uma classe tão pequena quanto a burguesa enriquecida. Essa classe operária, então, faria uma revolução armada. Essa revolução levaria a um estado em que não teria mais um governo, mas, primeiramente, seria uma ditadura do proletariado, no sistema chamado socialista. É engraçado porque Marx preconizou isso para sociedades desenvolvidas, como a sociedade alemã. Marx nunca pensou nisso numa sociedade rural e mineradora, como era a sociedade russa, que fez a Revolução Socialista, através do Exército Vermelho Bolchevique. E essa Revolução de 1917, que verdadeiramente aconteceu na Rússia e levou à constituição da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como vocês puderam ver aí no vídeo inicial, ela não trouxe nada de bom, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética consagrou-se como uma das grandes vitoriosas de um lado e os Estados Unidos um dos grandes vitoriosos do outro lado. Porém, os russos ou soviéticos, como passaram a ser chamados, eles procuraram apagar da história todos os elementos que eram contrários à sua ideologia e para isso levaram a cabo e perpetraram as maiores violências de guerra. Muitos dos alemães presos pelos soviéticos também foram parar em campos de concentração. Pior, várias pessoas da comunidade soviética também foram parar nos campos de concentração soviéticos. E essas pessoas que foram para os campos de concentração, elas tiveram um fim tão terrível quanto aqueles que foram para os campos de concentração de Auschwitz e que foram obrigados a entrar em câmaras de gases e morrer. Também na Rússia, na União Soviética, no caso, aconteceu isso. E no vídeo eu coloco uma pequena parte para ilustrar que é tratado não por pessoas alheias ao regime comunista da União Soviética, mas tratado por pessoas que viveram e puderam sofrer desse grande mal. Falo isso porque muitos dirão que não houve
o comunismo na União Soviética, mas o nome do regime era comunista, tal qual nós encontramos depois na Revolução Cultural de Mao Tse-tung, na China. Mas hoje eu quero me deter nisso, falar um pouquinho de Marx e fazer uma ligação com o que hoje é chamado de iliberalismo e que está sendo associado não somente à vitória de Volodymyr Zelensky, mas que também foi associada à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, à vitória de Viktor Orbán na Hungria, a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil, a vitória de Erdogan na Turquia. Líderes que foram eleitos pelo voto direto, mas que, segundo analistas e especialistas, eles não estão comprometidos com as teorias liberais. Muito ao contrário, eles estão mais comprometidos com a supressão das liberdades individuais. E é incrível pensar isso, pois eles não citam novamente o comunismo, que seria justamente a revolução que levaria o proletariado ao poder. Mas eles citam antes uma coisa muito preocupante: a força dada pelo voto às ideologias coletivistas e que iriam propugnar o supremacismo da maioria esmagando as minorias. Essa é uma primeira apresentação, quero deixar aberto para a gente discutir e para a gente poder evoluir. No próximo vídeo eu vou aprofundar as discussões sobre o iliberalismo e também vou explicar mais Marx, fazendo um contraponto entre iliberalismo, liberalismo econômico, tal qual foi propugnado pós Segunda Guerra Mundial, que não é bem um liberalismo econômico, nós estaremos muito mais dentro de uma social-democracia, e principalmente aprofundar qual foi a influência de Karl Marx para o pensamento moderno. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Muito obrigado e boa noite.